E o empreendedorismo na visão judaica é uma ação altruísta. Olha que interessante. Empreender pela visão do judaísmo é fazer a diferença na vida dos outros. Toda a prosperidade que envolve as finanças é um meio para chegar até um ideal nobre, para chegar até um fim específico. Um dos meus mentores é o Eli Horn, que é o grande filantropo, o fundador da Cirela. Ele já falou diversas vezes em entrevistas que a empresa dele é um meio para ele poder fazer a filantropia e influenciar outros CEOs e outros empresários a praticarem a filantropia. Por isso que ele prospera, por isso que a empresa está onde está, porque ele tem um sócio. Quando você enxerga as coisas dessa maneira, você está trazendo um ideal nobre por detrás dos seus empreendimentos. Então é impossível não prosperar. Você tem um bom sócio. Sim. Igual você. Você trouxe aqui causas nobres para o grupo. Sim, muito interessante. Agora, quando a gente fala sobre sabedoria, a gente tem essa ótica talvez um pouco mais objetiva, né? Mundana, diária. Mas quando a gente lê a Bíblia, né? Ou a Torá, a Talmud, a Torá, né? A gente entende lá que tem um quê espiritual da coisa. Não é só lógico, é algo que transcende a nossa capacidade humana, né? Então, o que está escrito lá, né? Quando eu falo isso, eu só tomo um pouco de cuidado, porque assim, eu já li a Bíblia, obviamente, estudo, mas existe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, tem a Torá, então às vezes eu posso acabar confundindo algum conceito aqui, tá, Ravi? Mas assim, onde eu leio, né, e eu vejo que Salomão diz isso em Provérbios, e vocês que seguem muito Salomão, Davi e tudo mais, diz lá que o temor ao Senhor, né, ele é a origem da sabedoria. É dali que vem a sabedoria. Perfeito, né? Perfeito. Faz sentido isso? Faz sentido. Uma vez eu cruzei com um grande rabino que já faleceu, o rabino Aaron Leib Steinman. Eu tive o mérito de acumular alguns momentos especiais com esses gigantes que não estão mais entre nós. Eram anjos com pernas. Como eu fiquei 12 anos em Israel, me preparei lá que eu recebi toda a Torá que hoje eu dissemino. Eu pedi uma bênção para ele. Uau! E qual foi a bênção que ele... Mas você pediu uma bênção para um rabino? Para um rabino. Por quê? Eu não estou me vinculando a nenhum tipo de idolatria. Pelo contrário, o rabino Steinman era tão justo, era um tzadik tão elevado, que a palavra dele tinha um poder a mais. Ele tinha tantos méritos que o tzadik gozer HaKadosh Baruch Hu mekayem, existe esse fundamento. Quando um justo fala, ele cria uma realidade que Deus materializa essa realidade. Então é tudo pela fonte divina. Mas eu pedi uma bênção para ele, eu pedi uma bênção para um homem justo, o rabino Aaron Leib Steinman. E ele me deu a seguinte bênção, que está relacionada com o que você acabou de falar. Ele falou, Tiu yerei shamayim. Tenham temor aos céus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Se você aplicar isso na sua vida, você vai encontrar todas as respostas, você vai vencer todas as dificuldades e você vai encontrar energia suficiente para você seguir a sua trajetória nesse período de existência física. Sejam pessoas que têm o temor aos céus. Agora, o que significa esse temor? É entender que Deus é esse que eu entendo ele 100%. Que Deus é esse que eu posso explicar os seus caminhos. Que Deus é esse que eu consigo entender ele a fundo. Não, a criatura nunca vai compreender 100% os cálculos divinos. Isso é o ABC da fé. A fé ela entra em vigor quando você não entende, Tiago. E mesmo sem entender, você confia nele. E mesmo sem entender, você tem a convicção de que tudo que ele faz é para o seu bem. De que tudo que ele permite que aconteça é para que você cresça, é para que você chegue em patamares que sem essas situações, sem essas adversidades, sem esses cenários específicos, você jamais chegaria e você jamais acumularia, fortaleceria os seus músculos espirituais nesse corredor chamado vida. A sabedoria